Olá, olá! Jussara Costa, consteladora, mais uma vez aqui com você. Lembrando que estamos de segunda a sexta, nesse horário, às 13 horas. E essa semana vamos falar sobre a constelação familiar e o relacionamento financeiro. O que é relacionamento financeiro, Jussara? É a sua relação com o seu dinheiro. A forma com que você lida com ele, a forma com que ele reage a você. A relação do dinheiro, a relação de ganhar o dinheiro, de preservar o dinheiro, de acumular o dinheiro, que acumular seria uma palavra até bem forte, mas de ter-se uma relação saudável com o dinheiro, ela vem do seu relacionamento com seu pai. Opa! E o que tem a ver meu pai com isso? Não é meu pai que trabalha para mim? Não é seu pai que trabalha para você. Mas pela constelação familiar e pelas leis quânticas também, dentro da terapia quântica, nós somos um ser, enquanto humanos, com duas partes de personalidade. Temos a parte feminina e a parte masculina. E a parte feminina, que é a nossa colocação no mundo de uma maneira mais suave, ela vem do yin, que a gente geralmente atribui e assimila da nossa mãe. Mas a nossa parte masculina vem do yang, é uma energia masculina, é uma energia mais dura, crua, mais de resultados. Ela vem do nosso pai. E o que tem a ver isso com eu ganhar dinheiro? Calma, vamos chegar lá. Bert Hellinger diz que nós somos amparados e sustentados pela nossa mãe enquanto criança, até uma certa idade. Pela terapia quântica, até o 7º ano. E a partir daí, somos sustentados e ligados pelos nossos pais. Como assim? A nossa mãe, ela faz a primeira infância facilitando a nossa vida. Ela está sempre presente. Ela nos alimentou, foi o primeiro alimento que tivemos, e depois nos cuidou, nos ensinou a parte mais primordial que temos. Ela nos ensinou a falar, que ela estava presente, corrigindo. Ela nos ensinou a ter a nossa visão de asseio, nos ensinou a tomar banho, a ir ao banheiro, a escovar os dentes. Lógico que tem pai que ajuda, que à noite vai lá, chega, quando está em casa, ajuda o filho, lembra do filho, vamos tomar banho, que tem uma fase da criança que ela fica mais porquinha, e vamos escovar os dentes. E muito pai já limpou muito bumbum. Mas, a via de regra, essa parte é a parte da mãe. Ela nos ensinou a comer, ela nos ensinou a nos relacionarmos com outras pessoas, sermos cordiais. E temos a nossa parte yang, que deve ser, como eu vou dizer para vocês, é a nossa forma mais crua de olhar o mundo. Não crua no sentido ruim, mas é onde nos dá sustentação, até a sustentação de dizer um não. Lembram quando vocês eram criança que a mãe sempre cedia mais do que o pai? Sim.
A mãe sempre tem aquele lado mais afetivo que o pai. E até se a gente só é ligada à mãe, é mais difícil dizer um não. Porque o nosso yang é mais fraco do que o nosso yin. Então o pai é aquele que pega na nossa mão e nos conduz ao caminho do mundo. Porque o caminho da mãe é um caminho mais limitado, bem mais limitado. O pai é um caminho do mundo. Se você decidir viajar e ir embora, seu pai vai sentir. Eu vou trabalhar em tal lugar, um pouco longe ou muito longe. O seu pai vai sentir a sua ausência, mas a sua mãe vai se debulhar em lágrimas. Vai fazer algumas coisas, vai botar coisinhas dentro da sua mala, que quando você for abrir, você vai olhar, vai rir e dizer assim, coisa da minha mãe. Seu pai, se ele puder, ele vai colocar um dinheiro na sua conta, ele vai dizer qualquer dificuldade liga para mim, mas ele não vai te colocar um monte de lembretes, porque ele fez a parte dele. Mas eu não fui criada por meu pai. Meu pai não me criou, eu me explodi no mundo, não quero saber do meu pai. Esse não foi o pai que eu deveria ter escolhido. Esse meu olhar foi que todo mundo sabe que eu sou uma pessoa que acredita em reencarnação e acredito em vidas passadas e vidas futuras. Ponto. Mas isso não quer dizer que você vai acreditar. Mas vamos fazer assim, dar uma de Jack, vamos esmiuçar esse problema. Esse não foi o pai que eu escolhi. Será mesmo? Será que esse pai é o pai que você não escolheu? Você acha que existe acaso? Já foi provado até cientificamente que não existe acaso. Tudo ocorre da maneira que deveria ser. E esse é o pai que você tem. E é o pai que você deveria ter. É o pai que você merece. Porque nós estamos, e eu falo isso e sempre falo, estamos num planeta escola. A Terra é um planeta escola. A Terra, ela é tão planeta escola que ela nos assenta. Estamos aqui para sermos assentados e termos conhecimento de tudo que precisamos evoluir. Quando a gente... Vocês já sentiram que às vezes a gente está muito pesado, muito carregado, e que temos até dificuldade de nos locomover? Não que estejamos doentes, não. A gente sente um peso. É a Terra nos puxando para ela. Mas o que é isso? É a Terra nos puxando para ela para que a gente se energize e evolua. A Terra não quer você aqui. Ela se abre para você e quer que você tenha dentro da sua cabeça, dentro do seu coração e muito claro no seu espírito que ela está te dando a oportunidade de evoluir. Então, quando ela te puxa, você se sente pesado, reflita. Por que eu estou pesado? E geralmente você vai ver que você se aborreceu por alguma coisa que não tinha valor nenhum. Que você está se prendendo a alguma coisa que vai acontecer lá na frente, que também não tem valor nenhum aqui no presente. Ou que você está se prendendo a alguma coisa que aconteceu no passado, que também não tem valor nenhum no presente. Ele pode ter reações, não valor. Porque você muda. O presente é seu. E você muda à medida que você quer. Mas eu vou voltar lá no pai. Então, como estamos num planeta escola,
Viemos aqui para aprender. E para que possamos aprender, fizemos um acordo, ou, já que você não acredita em reencarnação, a força maior que nos gere, que nos comanda, que nos orienta, ela não é uma força sem sabedoria, muito pelo contrário. Ela é uma força com toda a sabedoria existente no universo. E se você precisa evoluir, você vai ter pai e mãe necessários. Então não adianta você dizer assim, eu não escolhi. Você recebeu o pai e a mãe necessários. Existem coisas que não tem como se mudar. Antes de eu sentar aqui para fazer a live, eu estava pensando como eu ia abordar uma coisa. Por exemplo, vou tirar o meu exemplo. Eu nasci nessa cor, com essa etnia de cabelo, mas eu tenho, estranho, né? Um couro cabeludo extremamente sensível, não é qualquer química que eu permito colocar na minha cabeça, porque me machuca e fere, faz ferida. Eu tenho uma pele extremamente sensível, por mais que eu já tenha passado pela evolução do óleo de avião queimado como bronzeador. Mas ela é uma pele sensível. Se ela não for bem hidratada e eu me bronzear muito, ela racha. E não precisa muito tempo, não. Então, eu tenho que passar alguma coisa para que ela fique hidratada. Não necessariamente precisa ser protetor solar. Eu tenho um pé. Como eu digo, eu sou 33, 33, 33 e 1 do mundo. Sou 33 português, sou 33 índio e 33 negro. E um é espalhado no mundo, um cadinho de cada coisa, tá? Eu tenho um pé fino, que em 90% das vezes eu tenho problema com calçado. Ora machuca em cima, ora machuca embaixo, ora aperta de um lado, ora aperta de outro. E por aí vai. Não só sapato novo, sapato velho também. E eu sou uma pessoa que muitas das vezes eu não consigo me olhar enquanto estou pensando. Eu sei da imagem que eu tenho, eu sei do meu corpo físico, mas eu não consigo me imaginar sendo negra, sendo branca, sendo preta, sendo branca, sendo amarela, sendo suíça, sendo o que for. Eu me enxergo muito enquanto ser humano. E eu preciso evoluir. Como que eu preciso evoluir? Porque eu já evolui um cadinho, tá? Eu já saí daqui para aqui. Eu tenho algumas coisas que para mim são muito difíceis. Mas eu nasci assim. Eu nasci menina. Se amanhã eu tiver uma outra orientação sexual, eu permanecerei sendo menina. Só que com uma outra orientação sexual. O meu sexo não muda. Mas tem um transgênero. Tudo bem. Ele faz toda uma situação externa. Se alguém conhece, por favor, me corrija ou me oriente. Eu não conheço nenhum transgênero cuja formação final, com todas as atitudes cirúrgicas, tem um útero quando ele se apresenta menina. E também não conheço nenhum transgênero que quer ou que se sinta homem, masculino, que depois de todas as intervenções cirúrgicas tenha espermatozoide. Se alguém conhece, por favor, me mostre, porque eu desconheço. A gente pode fazer milhares de coisas.
Lembra que Michael Jackson morreu branco? E era negro. A gente muda cabelo, a gente planta cabelo, a gente faz uma montanha de coisa. Muda nariz, muda orelha, muda boca, muda formato dos olhos. Mas a gente não muda a origem. E se você tem um pai e uma mãe, é porque você teria que ter esse pai e essa mãe. Agora voltamos lá para o financeiro. Então quer dizer que como eu não me dou com meu pai, que era um canalha, um safado, um isso, um aquilo, eu vou morrer pobre? Lógico que não. O seu pai, que era o pai que você deveria ter, não o pai que você deixou de escolher. Ah, porque eu deixei de escolher o pai certo, escolhi o pai errado. Não. Ele era o pai que você deveria ter para evoluir nessa vida. Esse pai, ele precisa ser colocado dentro do coração. Ah, mas eu não vou amar esse cara nem que a vaca tussa. Nem que eu me transforme pelo avesso. Beleza. Mas você deve honrá-lo. Precisa amá-lo? Não. Mas precisa honrá-lo. Honrar pai e mãe é o maior atributo que um ser humano tem que ter. Mas como? O cara não me deu nada, me largou, batia na minha mãe, era um inferno enquanto eu vivia dentro de casa, enchia a lata. Ele não te deu nada? Não, não me deu nada. Então a sua mãe era um ser diferente. Mal comparando, sua mãe devia ser uma santidade. Lógico que essa minha expressão esquisita, ela vem pelo fato de que seu pai não te deu nada, seu pai só te deu a vida. Cara, mulher, seja quem for que está me vendo, a vida é o maior atributo que nós recebemos nesse mundo. A sua vida é você que faz. Se ela é boa, parabéns. Se ela não é, parabéns também. Em momento algum se deve julgar o outro pelo que ele tem ou pelo que ele é. Partindo-se do princípio que somos o que somos. A única pessoa que eu tenho que ter gratidão verdadeira após a força maior é meu pai e minha mãe. Porque eles me deram a única necessidade que eu tenho para evoluir. A vida. Com a minha, a sua e a vida de quem quer que seja, a gente pode evoluir. Ou involuir. Você pode, mas como se evolui? Fácil. Há pessoas que recebem grandes fortunas e quando termina de gastar de uma maneira tão louca, terminam num lugar abaixo de onde estavam. Mas por que isso? Porque não tem um bom relacionamento paterno. Mas meu pai morreu. Eu nem no enterro dele eu fui. Dane-se ele. Não, dane-se você. Você não foi no enterro dele? Tudo bem. Mas essa energia que você carrega contra ele, ela só está em você. Ela não está no seu pai. Ela não está
em lugar nenhum que não seja dentro de você. Se você quer mudar sua vida financeira, sua prosperidade, sua possibilidade de riqueza, mude o sentimento que você tem pelo seu pai. Perdoa. Talvez se você conseguir perdoar seu pai, você se perdoe. Porque se você não se perdoa, se você tem raiva de você, você geralmente atribui a esses infortúnios a terceiros. E lógico, o seu pai é o primeiro deles. Você não tem gratidão ao seu pai, porque você não honra, não o vê como sendo o melhor instrumento que você teve e tem para poder trilhar o seu caminho de prosperidade. Mas você não quer enxergar isso. Você quer ser um ser que na hora da dificuldade enfia a cabeça no buraco. Você quer ser um avestruz. Você já viu como o avestruz se protege do perigo? Ele enfia a cabeça no buraco e fica um mundo inteiro à mercê do próprio mundo. Acorde. Honre seu pai. Perdoe seu pai. E se nutra da força yang do seu pai, que te foi atribuída. E vá construir, vá lutar no mundo, vá ganhar o mundo. Vá usar tudo que você tem de bom para construir um mundo novo para você. Sabendo que você honra seu pai e o perdoa e, consequentemente, tem gratidão por ele ter te dado a vida. A vida não é assim tão fácil. Sim, não é fácil. A sua mãe tinha 1, 2, talvez 3 óvulos. Sim, quando nasce trigêmeo, né? Para ser fecundado. E o seu pai fez um esforço imenso. Porque quantos espermatozoides o seu pai colocou dentro da sua mãe para que você nascesse? Gente, imagina aquela guerra. Aí disse, não, mas eu escolhi errado. Você escolheu errado, cacete, amigo. Você entrou numa guerra, numa luta ferrenha para chegar em primeiro lugar. E agora vem dizer, dá uma de superior, eu não pedi para nascer, eu não escolhi esse pai. Tá doido? Quando teu pai colocou todos os espermatozoides dele dentro da sua mãe, você botou 2 no viado e saiu correndo. Correu mais do que podia ou que devia. Quer saber por quê? Porque você queria nascer. Não tem essa de você dizer assim, eu estava no lugar certo na hora certa. Não tem isso não, amigo. Você lutou muito, como eu lutei muito para chegar. Então, o que eu vou fazer? Eu vou olhar para mim e vou dizer, escolhi o pai errado, a mãe errada, porque eu não queria ser loura de olhos azuis? Não, amigo. Eu precisava ter essa figura que eu tenho. E eu gosto pra cacete de mim. Porque é ela a minha ferramenta. É com essa ferramenta
que eu vivo a minha vida. É com essa ferramenta que eu fui a mãe que eu sou. Não tão perfeita, graças a Deus. Que eu sou a avó que eu sou. E hoje é meu dia. Agradeço, já tenho um convite para lanchar. Mas eu sou como sou. E sou feliz por ser assim. Porque eu me candidatei a isso. E eu honro o pai que eu tenho. Ele tem defeitos? Muitos. Mas ele tem grandes qualidades. Ele me deu o melhor dele. E alguns pais, quando dão o melhor de si, eles saem de cena, porque é o melhor que eles podem dar. Muitas das vezes, tem vários filhos que dizem assim: meu pai me abandonou. Mas você olha e vê que essa pessoa foi amparada por várias outras. Talvez esse abandono de um pai tenha sido a melhor opção que o pai poderia ter dado. Meu pai era um alcoólatra. Nossa, palavra pesada, né? Seu pai era um alcoólatra. Mas você já parou para ver o que seu pai teve de exemplo? A constelação, quando pega alguém que reclama muito da parte financeira, a primeira coisa que ela pergunta é: qual o seu relacionamento com seu pai? Bom? Ruim? Insuportável? Qual o seu relacionamento com seu pai? Ah, o relacionamento com meu pai é bom. É bom até quando? Ah, é bom. Eu vou lá, meu pai visita a minha casa, eu converso com ele. A gente tem um relacionamento bom. Bom como? Ah, o meu relacionamento com meu pai é assim, eu fico na minha casa, ele fica na casa dele. Ele é seu amigo. Vocês trocam experiência? Não. E a situação financeira do seu pai, como é? Ah, meu pai luta muito. Tudo que ele tem foi com muito esforço. E seus avós? Ah, meu avô não. Meu avô tinha nada. Seu avô não tinha nada, seu pai luta muito, tudo com muito esforço, e você tem uma boa relação com ele e você tem dificuldade financeira. Às vezes a culpa não é do seu pai, às vezes você está num lugar que não é seu. Como era a relação do seu pai com o seu avô? Ah, meu avô, ele não gostava de trabalhar, ele gastava tudo que ele tinha. Minha avó às vezes nem via, meu pai às vezes tinha dificuldade até de alimentação. E o seu dinheiro some por quê? Será que você não gasta tudo o que você tem? Então, quando a gente fala da relação do pai com os filhos, a gente fala também pensando na relação que esse pai tinha com o pai dele. Nada acontece por acaso. Existem as possibilidades de, lá atrás, alguém dilapidou uma fortuna. E o que fez essas pessoas que estavam convivendo com ele? O próprio sistema isolou essa pessoa. E ele deixou o lugar dele vago. Então você tem um relacionamento bom com seu pai, mas talvez você esteja num lugar que não é seu.
Dentro do sistema tem essa memória de alguém que dilapida, né, o valor do dinheiro. E você precisa entender que a culpa não é do seu pai, a culpa não é do sistema. A culpa é que alguém foi isolado do sistema familiar e deixou um espaço. E você entra nesse espaço. O que tem que ser feito? Muitas das vezes tem que se trazer essa pessoa para dentro do próprio sistema e dar a ela o que é dela. E você tirar de você. Uma possibilidade. Eu odeio, eu não tenho uma relação boa com meu pai. Então, o seu yang está fraco. Precisa desenvolver dentro de você o sentimento de honrar seu pai e ter gratidão a ele. Porque você recebeu do seu pai a melhor dádiva da vida, o melhor presente, que é a própria vida. A partir da hora que você percebe a necessidade de honrar seu pai e ter gratidão a ele, as coisas começam a mudar. Mas nada. Então eu vou honrar meu pai hoje, jogar na Mega Sena amanhã e ficar rico? Pode até ocorrer, mas nada é tão rápido assim. Primeiro, aquilo tem que estar realmente dentro de você. Não é ninguém dizer, a partir de hoje eu honro meu pai. Fala um monte de coisa. Mas sentir. Quando a gente fala, a gente toma a posição ou a atitude de realizar. Mas mudança de sentimento não acontece de um dia para o outro. Você vai sair, sim, de uma constelação leve? Vai. Vai sair, sim, de uma constelação boa? Vai. Mas o processo só começou. Um honrar sistema familiar que começa, o seu sistema começa no seu pai, é um processo. Não é de hoje para amanhã. Você abre sentimento, a caixa do sentimento abriu, tirou o horror ao meu pai, a raiva ao meu pai, jogou fora e botou honrar. Não existe isso. É um processo. Mas se você realmente estiver disposto a assumir esse compromisso com você, não é com mais ninguém, é com você, você vai ver que as coisas começam a fluir. Sim. Seu pai é o seu maior amigo, porque ele te deu a vida. Ele te deu o seu maior bem. E se você for analisar friamente, você não quer abrir mão desse bem. Existem aqueles que dizem assim, e o suicida? Ele abre mão do bem. Quem te garante que no último segundo ele não tenha vontade de desistir? Aquele instante entre a vida e a morte, ele não tem a vontade de desistir. Aquele instante que ele está caindo, está se jogando do prédio, está caindo, até chegar lá embaixo. Às vezes ele tem vontade de desistir. Aquele instante em que ele apertou o gatilho e a bala saiu
da arma. Ele pode ter vontade de desistir. Eu não sei. Mas quem te garante que não? Essa é uma grande pergunta. Porque o melhor bem que eu tenho na minha vida é a minha vida. Com ela eu posso tudo. Com ela eu posso ascender, ser uma pessoa melhor, evoluir, ter melhores pensamentos, ter melhores sentimentos a quem quer que seja e despejar sobre essas pessoas. Ou eu posso evoluir. Eu estou aqui, posso passar a ter rancor, ódio, desejar o mal do outro, não gostar que as pessoas tenham êxito. Ela permanece sendo minha. Mas eu posso e devo usar esse benefício que eu recebi da força maior e do meu pai e da minha mãe para evoluir. Porque esse é o primeiro contrato que eu fiz antes até de chegar aqui no Planeta Escola. É receber a vida para evoluir. E essa vida eu fui presenteada pelo meu pai e pela minha mãe. Então meu pai não é meu inimigo. Ele é o meu maior amigo. Porque ele me deu a minha vida. E eu sou tão cretino, tão cretina, que eu nem honro. Posso não amá-lo, por qualquer que seja a situação. Mas devo, tenho obrigação de honrá-lo, porque ele me deu o melhor presente que eu recebi, a minha vida. Então, quando eu percebo que eu recebi do meu pai o maior benefício possível, que é a minha vida, eu tenho que ter, pelo menos, hombridade de honrar pai e mãe. Eu não posso despejar sobre meu pai situações que eu necessito passar para crescer. E como a gente pode mudar esse tipo de coisa? A partir do perdão. Eu tenho uma trilogia que eu sempre coloco aqui. Eu acho que para eu crescer eu tenho que ter 3 coisas. E serem 3 coisas que eu exercito. Sabe, é um exercício diário. É o perdão, começando por mim, perdoar a mim mesma. E perdoar todos os outros, principalmente pai e mãe. Porque eles me deram a minha maior riqueza, que é a minha vida. Então eu tenho que perdoar meu pai por qualquer coisa que eu acho que foi ruim para mim. Mas o que você pensa pode não ser a verdade, porque a verdade, muitas das vezes, ela não é. A minha verdade é diferente da sua. E o seu pai pode ter te abandonado sendo o melhor que ele podia fazer por você. Então nós temos o perdão. Depois eu uso o amor. Mas se você tem problema com seu pai, primeiro honre. Que talvez você possa vir a amá-lo. E a minha terceira perna é a gratidão. E grata e grato pelo presente recebido do pai e da mãe, é necessário.
Comece a fazer isso. Faça os primeiros 30 dias. Mudou pouco? Faça mais 30. Melhorou? Então faça mais 30. É dificílimo nada acontecer em 90 dias. Muito difícil. Muito. O pedido de perdão, ele nada mais é de que você encaminhar energia de luz para aquele ser humano. Se ele está vivo no planeta Terra, é um ser humano completo. Se ele já foi retornou à morada do Pai, então é enviar energia positiva para aquele ser que um dia foi seu pai. E essa energia, e quando a gente estuda a terapia quântica e a gente aprende que tudo que você envia, você recebe, essa energia vai bater lá e vai retornar para você. Então, na verdade, quando você faz o pedido de perdão a pai e mãe, você também é muito beneficiado. Então faça. Começa com 30, porque 90 é muito grande, né? Começa com 30. Quando terminou os 30, faça mais 30. Você não vai ficar sem mão, sem pé, sem dente, sem olho. Nada você vai perder. Pedir perdão é coisa de menos de um segundo. Peço perdão ao Espírito de meu Pai por toda a mágoa que Ele me deu. Ou por toda a mágoa que eu fiz. Por todo o ressentimento que eu lhe dei. E peço e perdoo o meu Pai por tudo que Ele me fez. Às vezes Ele nem fez, mas você acha que fez. Perdoo o meu Pai por tudo. Por tudo. Aí bota todo o teu tudo. Bota dentro da sua covardia o teu tudo. Por não ter feito isso, por não ter feito aquilo, por não ter comprado isso, por não ter comprado aquilo, por não ter sido o profissional assim ou assado. Faça isso durante 30 dias. E você vai perceber que você já não vai estar mais falando por não ter comprado aquilo ou por não ter realizado isso. Você vai perceber que nesse período muita coisa já mudou, nem que seja a forma de se expressar. Quando terminar esses 30, faça mais 30. Peço perdão ao meu Pai e perdoo. Comece perdoando. No final, você vai começar pedindo perdão. É interessante. Porque você vai começar assim: perdoo meu Pai por tudo que ele não me fez, ou por tudo que eu não consegui. No final você vai dizer: peço perdão ao meu Pai por ter não enxergado o quanto ele me beneficiou. E perdoo para o meu Pai, porque ele é o Pai que eu precisava ter. Experimenta. Experimenta e depois me diz. Muitas das vezes, numa constelação, a gente traz um ser daquele sistema, daquela família que estava fora do sistema, fora da família. Mas algumas vezes a gente traz para aquela pessoa que está constelando um entendimento
que ele é apenas um ser pequeno que quer julgar um ser grande. Pai e mãe sempre serão grandes. Filhos eternamente pequenos. Então isso a gente tem que ter em mente. Como um ser pequeno pode julgar um ser grande? Como eu posso querer julgar a minha origem se é a partir deles que eu estou aqui? Então, honre seu pai. Perdoe-se e perdoe seu pai. E tenha gratidão a tudo. Tudo que ele te deu. Porque ele nada mais é ou foi uma pedra para te polir, para que você tivesse evolução. Exemplo de evolução. Um diamante passa infinidade de anos, não sei quanto tempo, nem quero saber, sendo pressionado para que dele saia uma pedra valiosa. É um carvão. Aí saiu uma pedra valiosa, mas bruta. E é assim que a gente chega aqui. Uma pedra valiosa, bruta. E os nossos pais, eles nos polem. Né? Eles vão polindo a gente. Polindo. E muitas das vezes, nesse polimento, como temos algumas imperfeições mais acentuadas, o polimento tem que ser mais enérgico. Como eu acredito em reencarnação, eu acho que se eu tivesse sido um mau filho, um filho extremamente ruim, numa outra vida, eu deveria ter um mau pai. Essa é a minha visão. Ou eu poderia ter, né? Às vezes não, às vezes eu vou ter um pai maravilhoso para me ensinar que amor é essencial. Não sei, pode ser. Porque a gente não tem como mensurar o que o ser eterno e maior atribui de ferramenta para o crescimento individual de cada um. Mas, às vezes tem alguma coisa lá atrás que hoje você enxerga tendo um pai que para você não era o ideal. Mas mesmo assim, ele é o pai que você merece, que você deveria ter. Então honre. Honre seu pai. Seja grato ao pai que você tem ou tinha. E perdoe. Às vezes você vai perdoar você mesmo. Nesse processo de perdão a pai e mãe. Talvez, quando você comece a perdoar seu pai, perceba o pai que você é. Porque às vezes o pai que a gente se acha não é o pai que os filhos da gente percebem. Mas você está dando o seu melhor.
Então, a vida é bem mutante. Se eu condeno meu pai ou condeno minha mãe por isso, se eu tiver a oportunidade de amanhã ter um filho, eu poderei ser condenado pelo meu filho por aquilo ou pela outra coisa, que é a visão dele de mim, a visão dele do que é certo e o que é errado, a visão dele do que é primordial, a visão dele do que é prioridade para ele. Como a sua visão em relação a seu pai e sua mãe é a sua visão do primordial e da prioridade para você. Em suma, faça as pazes com o seu pai. Mas eu não consigo. Então vamos fazer uma constelação. Venha fazer. Eu faço. Eu converso com você e te mostro nessa constelação o que está faltando para que a sua vida financeira caminhe. Lógico que não é fácil assim. Mas é possível. E eu não tenho bola de cristal. Mas eu te garanto que muita coisa vai mudar na sua vida. Faça uma constelação familiar para resolver o seu problema financeiro. Faça. Mas ela não vai chegar e vai dizer: aplique em tal coisa, tire de tal coisa, faça isso, faça uma oração braba. Não, não é isso. Ela vai mexer em você aquilo que precisa ser mexido dentro do seu sistema familiar. Se é mexer com você dentro do seu sistema, na sua relação com seu pai e sua mãe, ou com seu pai, ela vai mexer. Porque o seu pai é aquele que, de uma maneira ou de outra, ele pode não ter feito fisicamente, mas o yang dele foi passado para você. Então, você precisa trazer esse yang para fora, para forte, para locomoção, fazer com que ele se mexa. Porque é uma energia forte, uma energia, mas tem que estar presente. E ela é atribuída pelo seu pai. O seu lado paterno é que te atribui o yang, a energia do masculino. Então, venha fazer uma constelação. Aos sábados eu faço constelação às 19 horas. É só se candidatar ao vivo. Participe. Ou se você ainda é meio, como eu vou dizer, tímido, entre em contato pela minha bio e vá lá. A gente vai conversar, acertar um jeito de você ser atendido. Mas faça uma constelação familiar. Faça porque você vai resolver esse seu relacionamento financeiro. Porque é o relacionamento que você tem com o dinheiro e o que o dinheiro tem com você. E o dinheiro nada mais é do que uma energia. E essa energia, às vezes, está presa dentro de você. E você ainda não se percebeu. Sou Jussara Costa, consteladora,
E estou aqui todos os dias, de segunda a sexta, às 13 horas. E essa semana estaremos falando sobre a constelação familiar e o relacionamento financeiro que você tem. O seu relacionamento financeiro. Te garanto que vai ser uma aventura. Te espero lá amanhã. Ou aqui amanhã. Seja da maneira com que você entenda. Amanhã, 1h da tarde, eu volto para falar sobre esse assunto. Grande beijo. Ah, outra coisa. Eu coloquei alguns stories. Responda. Veja. Eu te dou uma resposta direta. Posso te dar direta e, se você concordar, posso colocar para as pessoas. Eu acho que isso é legal. Você vai ajudar muita gente. E se você acha que o que eu falo é pertinente, convide alguém. Fale com um amigo, encaminhe para um amigo. Isso é muito necessário, porque às vezes não é para a gente, mas vai beneficiar alguém que a gente gosta. Ok? Grande beijo, uma boa tarde. Que você tenha um final de tarde e uma noite excelente.